Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês por aí. Olha só, lembra da nossa última aula que foi falando sobre localização? Ela justamente vai ajudar na aula de hoje, que vai ser coordenadas cartesianas. Então vamos lá, gente linda de Olinda, pega lá teu livro de matemática e vamos estudar. Vamos falar um pouquinho sobre coordenadas cartesianas, que está lá na página 94. O que é isso? Não nada mais nada menos do que localização. Então, tem uma atividadezinha aí que vocês já vão dar uma olhada e vão realizar. A gente vai fazendo a leitura e vocês já vão se atualizando aí direitinho, tá? Aí tem, Eleonora, ela utilizou um esquema disponibilizando um zoológico com a localização de animais e fez uma representação com base neles. Para fazer essa representação, ela posicionou uma reta numérica na vertical e outra na horizontal, de modo que elas ficaram perpendiculares entre si, formando um eixo horizontal e um eixo vertical, tá? Então, olha só, ela fez lá, né, colocou lá as retas na horizontal e na vertical, olha, ela fez lá o ângulozinho, né, e ficaram perpendiculares entre si. Então, a gente tá vendo aí a legenda, na letra A são macacos, na letra B girafa, letra C leões, letra D, elefantes, letra E, jacaré, F, ursos e G, tigres, tá bom? Aí tudo isso a gente tá vendo, acompanha aí no livro de vocês para vocês não ficarem perdidos. E tem aqui toda essa legenda, ok? Vou mostrar muito porque o meu já está meio que marcadinho. Então tem o esquema disponibilizado pelo zoológico e a representação feita por Eleonora, tá? A representação tem o eixo horizontal e tem o eixo vertical, como a gente acabou de falar, aqui e aqui, tá? Essa representação é do zoológico e essa é de Leonora, tá bom? E tem as letrinhas aí. Então, o que que acontece, gente? Ao ponto A, representa a jaula dos macacos. Olha, o ponto A. Para indicar a localização desses pontos, podemos usar coordenadas cartesianas. Para isso, escrevemos as letras que representam o ponto. E, em seguida, entre parênteses, escrevemos a localização do eixo na horizontal e a localização do eixo na vertical, assim como tá mostrando aqui, ó. Aí ele botou A, tá vendo? Aí ele depois colocou 3, botou a vírgula e botou o 11. Assim ele colocou, ó. Localização no eixo horizontal ficou A, certo? Localização no vertical ficou 11, certo? A mesma coisa vocês vão fazer agora. Agora escreva as coordenadas cartesianas dos outros pontos. Aí você vai escrever as coordenadas da letra B, da letra C, da letra D, da letra E e F. Vai ficar bem fácil, gente. Só é vocês chegarem lá na letra B, procura lá a letra B, achou a letra B, aí vê no ponto a linha horizontal e a linha vertical, tá bom? Aí não tem dificuldade. Por quê? Porque na representação feita por Leonor, tem os númerozinhos aqui, ó. Então não tem dificuldade. Então a gente tá achando aqui, ó, a letra B. E olha só, a gente achou aqui a letra B. Tem o 4, que a gente achou aqui, né? Vou mostrar só a primeira. Que o 4 tá representando na vertical o 4, certo? E na horizontal a gente tá vendo que tá na 10, tá certo? Então não tem dificuldade. Aí vocês vão fazendo as outras letrinhas. Eu vou mandar um videozinho para vocês aí sobre coordenadas cartesianas, bem simplesinho, para ficar mais fácil antes desse, para a gente ver em relação sobre localização, ok? Aí a gente vai para o segundo. O segundo, observa a representação abaixo, faça o que se pede. Aí tem o eixo vertical, né, de 0 a 10, e também tem o eixo horizontal de 0 a 10 também. A localização no ponto A, na representação acima, escreva as coordenadas cartesianas desse ponto. Aí ele quer do ponto A, e você vai lá e faz. Já é o da página 95, tá bom, gente? Aí depois ele quer na letra B, se o ponto A for deslocado 2 quadradinhos para a direita, olha, mudou o ponto A, gente, para a direita, e 1 quadradinho para baixo, ele vai chegar ao ponto B. Eita, mudou, então ele chegou no ponto B, né? Porque foi 2 para a direita e 1 para baixo, porque o ponto B está embaixo. Localiza-se o ponto B na representação acima e escreva as coordenadas cartesianas do ponto B. Aí você vai ver o ponto B, porque ele mudou. Então, na letra C, se o ponto B for deslocado, aí ó,
como se tivesse deslocado. Deslocou quadradinhos para baixo. Então, ó, se o ponto B tá aqui, o ponto C ele vai descer, tá bom, gente? Para baixo. E quantas casinhas? 3. Deslocou 3 quadradinhos para baixo e ele vai chegar ao ponto C, representação do ponto C. Aí você bota o ponto C lá. Ele não pulou nem para a direita nem para a esquerda, só foi 3 para baixo. A representação acima, escreva as coordenadas cartesianas, tá? A casa é a mesma, ficou na 4 mesmo, certo? Então, no vertical, então você vai ver aí na horizontal como é que vai ficar. Na letra D também você vai responder, e na letra E. Na letra B, se o ponto A for deslocado 5 quadradinhos para a direita e 2 quadradinhos para cima, aí você vai fazer o ponto D, e vai dizer a representação do esquema. E também ele diz esse ponto A andou que só, né, gente? Esse ponto A depois andou de novo na letra E e deslocou-se 2 quadradinhos para a esquerda e 7 quadradinhos para baixo. Olha, aí andou bastante, tá certo? Então, vai ser outro pontozinho. Então, ele vai chegar ao ponto E. Na representação do ponto E, no esquema acima, escreva as coordenadas cartesianas do ponto E. Então, super simples, gente. É só vocês andar os quadradinhos direitinho. Na página 95, 96, ele tem um jogo. É bem interessante que vocês façam esse jogo para poder vocês responderem a página 97. Tem um material que vocês podem utilizar, que é uma folha de cartolina, lápis. Pode ser 2 equipes, 2 jogadores. O objetivo não é marcar o último tabuleiro. Aí vocês vão ver na regra do jogo como fazer, desenhar na cartolina a trilha, como está mostrando aí, 19 elos de uma corrente, e ver as regras do jogo. Posteriormente, vendo as regras do jogo, fazendo os cartõezinhos, vocês vão responder a página 97. Depois de ler as instruções na página 97, aí vocês vão jogar, tá bom? E tem aí as respostas, tá? Aí na letra A ele quer saber se a equipe B colocou a marcar no 17 elo da corrente, e às vezes a equipe A jogar, qual foi desse jogador da equipe para ela ser a vencedora. Então aí você vai ver direitinho, vai responder a letra A, B, C, D, E, F e a letra G, ok? Aí a gente pula aí, vamos para a página 98. Gente, só relembrando, pra gente responder, tem que fazer o joguinho, tá? Porque aí vai ficando mais fácil e ler as instruções do jogo. Se eu for ler tudo aqui, o vídeo vai ficar muito grande. Então, vocês vão lendo com atenção. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato no privado pra gente tirar mais dúvidas. Aí a gente tá vendo a página 98 e 99, a gente tá vendo um pouquinho sobre ilusões de óptica, tá certo? Vamos ver um pouquinho o que são essas ilusões de ópticas. Quem já foi no Espaço Ciências, não é novidade isso aqui não, a gente vê muito isso lá. Mas quem não foi não tem problema, a gente vai ver aqui. Você já ouviu falar sobre ilusões de óptica? Trata-se de umas imagens que, quando observadas, enganam o nosso cérebro, enganam mesmo, gente, fazendo com que enxerguemos algo diferente do que está sendo representado. Observe o exemplo a seguir, você acha que as linhas horizontais da imagem estão tortas em relação à primeira, né? A gente fica começando a olhar, a gente olhando assim rapidamente, a gente acha que está tudo torto, né? Mas olha só, pode não parecer, mas na verdade as linhas horizontais estão perfeitamente retas. Como, tia? Como pode ser isso? Para verificar, use uma régua. E olha só, pega uma régua aí para você dar uma olhada. Primeiro eu descrever essa ilusão de óptica, foi o psicólogo britânico Richard Gregory, em 1923 a 2010, que observou esses efeitos na parede de um café, tá? Ele ficou olhando lá na parede do café, como tá mostrando aí, que em Bristol, na Inglaterra, e nessa parede os azulejos brancos e verdes estavam posicionados como na imagem acima. O essencial para que a ilustração óptica ocorra, nesse caso, são as linhas de cor cinza em volta do azulejo, que são elas que bagunçam nossa visão. Então, são as linhas cinzas, não essas linhas não. Então, é bem interessante, né, gente? Essa
Você vai lá, pega uma reguinha, como a senhora me ajudou aqui, tá? E vai lá e vai fazendo, que vocês vão ver direitinho que as linhas, elas estão certinhas, tá? Eu tô fazendo aqui, ó, elas estão certinhas. É como lá na parede. A parede do café de Bristol, na Inglaterra, tá certo? Então, agora é a sua vez. Observe as imagens a seguir e responda as questões. Aí a gente tá vendo as imagens aí das figuras geométricas, né? Olha só as imagens das figuras geométricas. Quando a gente observa essas imagens dessas figuras, está representada o que é que estão representados na imagem? Lembra, gente, que essas figuras são figuras planas. A gente obtém círculo, tem cilindro, mas aí a gente já está super fácil, né? Quantas vezes essas figuras geométricas se repetem nas imagens, tá? Nas duas, tá certo? Você conta aí cada círculozinho. Em quais das imagens a figura laranja parece maior do que está na imagem do alto ou na imagem abaixo? Gente, mede aí para vocês verem, porque essa é uma ilusão de óptica também que vai enganar, tá? Às vezes a gente olha, pensa que uma tá maior do que a outra, então dá uma olhadinha aí. Na letra D, decalque cada uma das figuras laranja em papel manteiga, como eu falei, tá vendo? Se tiver papel manteiga não tem problema não, pega qualquer papel aí, faz um decalque e compare o tamanho delas, aí você vai ver qual das figuras é maior e responde. Na letra E, por que você acha que uma das figuras geométricas em laranja parece ser maior? A gente pensa que é maior, por quê? Porque a gente tá vendo a diferença do tamanho das figuras, né? Quando a gente vê os círculos maiores e a outra menor, a gente pensa que a laranja é menor. Os círculos azuis menores e a laranja maior, a gente pensa que é maior. Então ela realmente faz essa diferença, né? Causa esse efeito. Aí agora a gente vai lá para a página 100, tá certo, gente? 100, 101. E é muita coisa. Não, a gente vai parar na 101, porque no capítulo 5 a gente já vai falar mais sobre divisão. Então a gente vai parar nessas páginas aqui. Então abre aí na página 100, a gente vai ver o que, gente? Aprender sempre, tá? E tem aqui, ó, aprender sempre. Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui. Os povos indígenas, eles fazem uso das línguas geométricas, né? Das figuras geométricas. Em suas produções artesanais, nas cestarias, nas redes de dormir, nos abanos, nas cerâmicas, etc. Né? Então os indígenas eles utilizam bastante. Vejam essas obras indígenas como as figuras que lembram os polígonos, são lembrados dos polígonos, né? Então a gente tá vendo, são figuras planas, são figuras que linhas que não se entrelaçam, são linhas fechadas, né? Estão lembrados. Então, ó, tem a letra A, B e C, ó. Então, vamos lembrar dos polígonos. Qualquer coisa, volta lá pra gente lembrar dos polígonos. Então, na letra A, a gente tem a peneira do povo Baniual. Na letra B, a gente vê o vaso indígena com desenhos geométricos. Na letra do Xingu, né? Mato Grosso. E na letra C, a gente vai vendo máscaras indígenas, também do povo Uaujá, né? Mato Grosso também, tá certo? Então, imagens sem proporções. Então, na letra A, quais polígonos você consegue identificar nessas obras indígenas? Lembra bem lá, tá, gente? A gente tá vendo vários tipos de polígonos. A gente tá vendo os triângulos, quadrados, retângulos. Então, vê mais se dá pra ver mais alguma coisa. Quadriláteros, é claro. E outros quadriláteros, né, que a gente tá vendo aí, que são paralelos. E você, na letra B, você já viu outros tipos de artesanatos com figuras que lembram polígonos? Conta pros colegas. Então, escreve se sim ou se não, tá bom? No segundo, você vai desenhar uma figura que tem um ângulo maior que o ângulo reto. Então, lembraram, o ângulo reto 90 graus, tá bom? Maior que o ângulo reto é uma figura que tenha um ângulo menor. E uma figura que tenha um ângulo menor do que um ângulo reto, menor do que 90 graus. Depois, destaque esses ângulos, tá bom? Então, você vai desenhar aqui no livro, dá o espaçozinho aqui e vai destacar essas duas figuras, maior e menor, tá certo? Mas tem que ser uma figura maior e menor, ele está dizendo aqui, ele não diz polígono, mas normalmente são polígonos, né, gente? Aí na página 101, a Abigail trabalha com transporte escolar. Olha a Abigail aí. Na semana passada houve um problema com o veículo dela. Observe a cena e responda a questão. Olha assim, a gente tá vendo aí a Abigail e houve um problema com o transporte escolar.
O equipamento usado por Abigail para sinalizar que o veículo está com problemas, lembra qual polígono, gente? Super simples aí, né? O formatozinho do triângulo. Isso aí, a gente vê essas formas de polígonos no nosso dia a dia. A gente nunca se ateve, mas tem no nosso dia a dia, né? Tá sendo uma revisão de tudo que a gente já estudou, né? Na letra B, os ângulos desse equipamento são maiores, iguais ou menores que um ângulo reto. Então, gente, super fácil aí. Vê aí o triângulo. Qualquer coisa, volta lá para relembrar os ângulos do triângulo. Na letra C, esse equipamento é usado para a segurança de quem está com problemas do veículo e também para a segurança de outros motoristas, porque é importante agir sempre com segurança no trânsito. Aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? E a gente sabe que é muito importante. Se ela não coloca e tá lá parada, a pessoa pensa que ela vai sair. Então a segurança nunca é pouco, né? Até porque pode acontecer algum acidente. São normas, né? Como no nosso dia a dia, são critérios que a gente tem que utilizar, né? Normas de segurança. Aí a gente aí tá vendo um tabuleiro de xadrez, também para lembrar a localização, para lembrar coordenadas cartesianas que a gente acabou de estudar agora. Tomás e Marcelo, eles gostam muito de jogar xadrez. Vejam a jogada que eles fizeram. No quadro abaixo, escreva a localização de cada peça. Então, você vai botar a localização. Para quem nunca jogou xadrez, tem a localização que você vai botar da rainha, né? Tem a rainha aí, tem o bispo, ok? A localização da rainha tem do bispo, tem do rei e tem da torre. Aí você vai olhar direitinho, ver na horizontal e ver a linha vertical, ok? Ok, meus amores, terminamos nossas aulinhas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coordenadas cartesianas, entre em contato, tá bom? Vou enviar o videozinho para vocês. Vamos dar uma paradinha por aqui. Começamos na nossa aulinha de hoje, coordenadas cartesianas, na página 94, depois 95, fez 96, 97, 98, 99, 100 e acabamos com a página 101, ok? Até a próxima aula. Beijinho para vocês e não esqueçam de enviar as atividades para a correção, ok? Fiquem com Deus.